Olá, galerinha do oitavo ano, eu sou a professora Ana Paula, estamos aqui para mais uma aula, voltada para o ensino fundamental, oitavo ano, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho de história do Brasil, ok? Lembrando que o Brasil era uma colônia portuguesa desde o início do século XVI, né? Lembram lá? Assunto de sétimo ano, expansão marítima comercial europeia. Os portugueses chegaram ao Brasil no ano de 1500, ok? E eles iniciaram o que a gente denomina de sistema colonial, né? Um sistema de exploração, onde esse sistema determinava que uma colônia deveria enriquecer a sua metrópole. E que, inclusive, havia um acordo para que esse objetivo do sistema colonial fosse efetivado. Esse acordo, chamado Pacto Colonial entre Colônias, no nosso caso Brasil, e metrópoles, no caso Portugal, em que a metrópole tinha uma exclusividade comercial, ou seja, somente a metrópole X poderia fazer comércio com a sua colônia X, né? Então, o Brasil, enquanto colônia, ele estava proibido, de fazer comércio, comprar, vender ou trocar com qualquer outra nação. Temos aqui um esqueminha de como funcionava esse sistema colonial, ok? Nesse sistema, a gente tem dois elementos principais, a colônia e a metrópole, ok? Nesse sistema, uma colônia deveria enriquecer a sua metrópole enviando para ela ouro, prata, que são os que a gente chama de metais preciosos, produtos agrícolas como açúcar, tabaco, algodão, é o que a gente chama de matérias-primas ou produtos tropicais. Num primeiro momento da história brasileira, teve o produto pau-brasil também. Estão lembrando, pessoal? Assunto de sétimo ano, ok? Então, uma colônia deveria enriquecer a sua metrópole, enviando para ela produtos agrícolas, matérias-primas ou produtos tropicais, ok? Bem barato, De forma que a metrópole pudesse acumular, enriquecer. A colônia também deveria comprar da sua metrópole o que a gente chama de produtos manufaturados, como vinho, tecidos, armas, instrumentos e escravos, ok? Entre colônia e metrópole havia o que nós chamamos de exclusivo comercial, ou seja, o pacto colonial. Uma colônia, no caso Brasil, só poderia fazer comércio com a sua metrópole, no caso Portugal, certo? Pensando nessa situação, nós teremos agora o seguinte tema: rebeliões na América Portuguesa. Por quê? Ora, quando chegou o século XVIII, vejam bem, já tinha passado o século XVI, XVII e praticamente todo o século XVIII. No final do século XVIII, a América Portuguesa, ou seja, a colônia brasileira, estava cansada, de enriquecer a sua metrópole. A colônia brasileira, já não aguentava mais aquela exploração colonial, onde toda a riqueza era concentrada apenas na metrópole, ok? Então, nós estudaremos agora rebeliões na América Portuguesa. Estudaremos a história de Tiradentes, ok? Tiradentes. Quem foi Tiradentes? Qual a sua participação na história brasileira, Que questão é essa de contestar o domínio português na colônia brasileira? Que símbolo é esse, pessoal? Ora, é a bandeira de Minas Gerais, que tem como lema Libertas, quais será também. É a atual bandeira do estado de Minas, que foi inspirada na bandeira elaborada pelos inconfidentes mineiros. Liberdade, ainda que tardia, é uma expressão em latim, na bandeira. Estudaremos então,
movimentos de contestação ao domínio português na colônia brasileira, um movimento de contestação ao sistema colonial. Revisando, o século XVIII é marcado pelo auge da atividade mineradora, ok? Minas Gerais, ouro. Portugal desenvolveu a cobrança de vários impostos abusivos e ampliou seus métodos de controle sobre a produção de riqueza no espaço colonial. Discussões secretas e panfletos misteriosos, porém, circulavam entre a elite, denunciando os abusos das autoridades metropolitanas e a necessidade de uma autonomia para a resolução dos problemas sociais, políticos e econômicos daquela época. No final do século XVIII, ideais revolucionários europeus chegaram ao Brasil colonial. Que ideias revolucionárias eram essas? Primeira, iluminismo. Já estudamos lá no início do ano, pessoal. O iluminismo ele foi o responsável pelo declínio do absolutismo francês, que culminou com a Revolução Francesa, certo? Filósofos iluministas pregavam liberdade, autonomia, o direito dos povos se autogovernarem. Ideias chamadas liberalismo, novos modos de produção e de economia de mercado livres do pacto colonial, ou seja, é o capitalismo industrial, é a Revolução Industrial Inglesa que necessitava de mercados consumidores livres, já que a produção industrial, aumentou muito, teve uma produtividade acelerada com o incremento das fábricas e máquinas. Internamente, na colônia brasileira, também havia muita insatisfação com a coroa portuguesa e as suas medidas autoritárias. Membros da elite brasileira estudavam em universidades europeias, Filhos de homens ricos, mineradores, intelectuais, iam estudar, para serem advogados, médicos, e quando voltavam da Europa, eles traziam ideais iluministas. Lá, eles tinham contatos com essas ideias e traziam esses ideais, principalmente de liberdade e autonomia, aqui para a colônia. Vamos pensar na palavra conjuração, Num primeiro momento, vamos pensar aqui na questão de vocabulário. Conjuração é uma aliança entre pessoas que conspiram, planejam contra um governo ou uma autoridade em defesa de um objetivo comum. Por que falamos no significado dessa palavra? Porque nós estudaremos agora a Conjuração Mineira, ocorrida a partir do ano de 1789. Portanto, conjuração é uma conspiração, uma trama, um planejamento de um grupo em prol de um objetivo comum. Contexto e causas, A Conjuração Mineira ocorreu em Minas Gerais, é o contexto da atividade mineradora. No século XVIII, com a descoberta de metais preciosos e o intenso uso da mão de obra escravizada, trouxe uma intensa circulação de pessoas e o desenvolvimento de núcleos urbanos, São as cidades de Minas Gerais, o processo de urbanização que aumentou muito com a atividade mineradora. Portugal ampliou o controle sobre a mineração. Altos impostos, como o quinto, por exemplo, sufocavam boa parte da elite brasileira. E havia uma estrutura administrativa para fiscalização, cobrança de impostos e de punições para quem não pagassem, suas dívidas. Havia grupos da sociedade mineira que consideravam abusivas as ações fiscalizadoras dos portugueses, ou seja, estavam cansados de toda a exploração, de todo o domínio colonial que a metrópole exercia sobre a região.
E é nesse contexto que há a circulação de ideias iluministas, né, trazidas por aqueles moços que foram estudar na Europa. Reivindicavam uma maior autonomia e liberdade para a região, bem como para a colônia brasileira. E havia uma cobrança, né, feita pelas autoridades portuguesas chamada derrama. A derrama era uma cobrança forçada sobre impostos atrasados, né? Essa cobrança geralmente envolvia violência e gerava uma grande indignação por parte dos mineradores. Ora, depois de quase um século de exploração aurífera, a região estava se esgotando, o ouro estava se esgotando, porém a metrópole portuguesa não conseguia enxergar isso, né? Achava que havia sonegação de impostos e contrabando. Então a derrama era a gota d'água, né? Já havia muita insatisfação, mas a derrama era uma gota d'água em todo esse cenário de domínio, né? De exploração. Assim, vários participantes começaram a planejar uma revolta. Esses participantes eram membros da elite de Vila Rica. Vila Rica era a capital da província de Minas Gerais, hoje é chamada de Ouro Preto. Grandes proprietários de terras e mineradores, ou seja, aqueles que mais eram cobrados nessa questão de impostos, né, resolveram participar dessas reuniões. Intelectuais, como poetas, cônegos, engenheiros, médicos, militares, comerciantes, ok? Havia um membro da conspiração, porém, que tinha uma situação econômica mais humilde. Era Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele era comandante da tropa que monitorava a estrada, um caminho novo que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. Nas palavras da historiadora Lilia Schwartz e Heloísa Starling, o grupo que formava os conspiradores da conjuração eram pessoas que tinham laços familiares, de amizade ou econômicas, que os vinculavam com a cúpula da Sociedade das Minas. Ou seja, os participantes da conjuração mineira eram pessoas ricas, né? De grande poder econômico, faziam parte de uma elite que estava cansada, esgotada de pagar impostos à metrópole portuguesa. Objetivos. Quais eram os planos dos conjurados? Cancelamento da derrama, ampliar a autonomia política de Minas Gerais, a criação de universidade na região, permissão para a instalação de manufaturas, fábricas, né, pois elas eram proibidas. A colônia, de acordo com o esqueminha colonial, deveria comprar essas manufaturas da metrópole, ok? Então, eles queriam que aqui houvesse, sim, fábricas, manufaturas. A instalação de um governo republicano. E como que foi as ações e o desfecho dessa conspiração? Bom, ela nem chegou a ocorrer. Porque o governo foi informado do movimento, houve delação. Um dos conjurados, né, delatou. Ele, em troca do perdão de suas dívidas que ele tinha com o governo metropolitano, ele contou sobre os planos, né, da revolta. Enfraquecidos, os conjurados foram presos, julgados e condenados. A maior parte deles condenados ao exílio, ou seja, eles foram, né, expulsos do Brasil. Os conjurados, na verdade, representaram uma iniciativa de questionamento, né? Questionar, contestar a coroa portuguesa e incentivar a expansão da autonomia política do território. Então, embora o movimento não tenha chegado às vias de fato, ele nem mesmo chegou a ocorrer, já é um primeiro momento, né? Mostra uma iniciativa, um questionamento, uma vontade de rompimento, né? Eles queriam autonomia política do território brasileiro.
ou seja, que o Brasil deixasse de ser colônia, mesmo que num primeiro momento esses conjurados pensassem inicialmente na autonomia política apenas de Minas Gerais. Portanto, um personagem muito importante do movimento, chamado Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, é Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, assumiu sua participação e liderança no movimento. Portanto, acabou sendo o único condenado à morte. Sua figura foi muitas vezes usada, apropriada ao longo da história do Brasil, de acordo com os interesses da elite. No início da República, por exemplo, no final do século XIX, 1889, 1890, ele foi considerado um herói nacional e a sua imagem usada como símbolo dos ideais republicanos, como representando o povo, já que a república, é uma forma de governo onde o povo participa através do voto das eleições. O dia de sua morte, que é o dia 21 de abril de 1792, é considerado feriado nacional e muitas pinturas o retratam como um mártir da nação. O que é um mártir? Um mártir é uma pessoa que sofre perseguição e morte por defender, renunciar ou por recusar a renunciar, ou ainda por recusar a defender uma causa exigida por uma força externa. Em muitos casos, o termo é atribuído a alguém que morre em nome de um ideal social ou político. Ok, pessoal? Então, Tiradentes é um mártir na história nacional. Uma pessoa que morreu em nome de um ideal social, Ele não desistiu, ele assumiu a sua participação e uma certa liderança no movimento e foi o único condenado à morte. Ele foi morto enforcado. Temos agora, nesse slide, uma obra de arte, que evidencia o que foi colocado no slide anterior. Essa obra tem como título Tiradentes Esquartejado, foi pintado por Pedro Américo em 1893, ou seja, é a época da proclamação da República, 1889, E servia para mostrar realmente Tiradentes como um mártir. A semelhança, com o martírio de Jesus Cristo, por exemplo, fica claro nessa obra. E o esquartejamento que houve após o seu enforcamento, mostrando Tiradentes realmente como o povo, aquele sofrido, que agora com a República teria vez, ok? Final do século XIX. Falaremos agora sobre um item complementar, personagens da arte. O que foi o Barroco mineiro? O Barroco é um estilo artístico europeu caracterizado pelo excesso de curvas e rebuscamentos, carregado de emoções e dramaticidade. Formou-se na região das Minas, com características próprias, inicialmente. Foi a primeira corrente artística propriamente brasileira. Representantes: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, que foi um escultor e arquiteto, que usava como matéria-prima de suas obras a pedra-sabão em suas esculturas. Manuel da Costa Taide, ou Mestre Taide, foi um pintor que abordava temas religiosos em painéis, tetos e paredes de igrejas. Ele empregava cores vivas e fortes, bem como a técnica da perspectiva e traços brasileiros nos personagens que pintava. Temos aqui uma obra, representando o Barroco mineiro. São os 12 profetas, são esculturas que encontram-se em Congonhas do Campo, em Minas Gerais, obras de Aleijadinho. Conjuração Baiana. Conjuração Baiana é uma segunda revolta de contestação ao domínio português, ao sistema colonial. Qual o contexto e as causas desse movimento? Também a gente fala em insatisfação com o domínio português, principalmente em Salvador, Bahia.
A cidade já tinha sido capital e deixou de receber investimentos quando Rio de Janeiro passou a ser a capital da colônia, ok? Por isso, houve um aumento no preço dos produtos, principalmente roupas e alimentos. Uma crise instalou-se na cidade de Salvador, aumentando a insatisfação. Numa tentativa de superação da crise, eles aumentaram as áreas, de plantio com canas-de-açúcar, porém, para que pudesse exportar o produto e gerar riquezas na região. Porém, o aumento das áreas de plantio fez com que houve a diminuição das áreas de plantio de alimentos, ou seja, de produtos de subsistência e pecuária, aumentando a situação de crise, de fome e de aumento no preço dos produtos. Então, num cenário, de crise, de fome, de insatisfação, as ideias iluministas caíam como uma luva, Elas chegaram para a elite baiana e elas pregavam maior liberdade e autonomia. Vamos lembrar aqui que a Conjuração Baiana ela ocorreu em 1798 e ela tem uma influência clara, dos revolucionários franceses. Participantes intelectuais da elite baiana, militares de baixa patente, afrodescendentes escravizados e alforriados, trabalhadores urbanos como alfaiates, sapateiros, carpinteiros. A Conjuração Baiana também é chamada de Revolta dos Alfaiates, pelo grande número desse setor profissional ter participado da revolta. Temos aqui uma observação a fazer. Os participantes da Conjuração Baiana pessoas mais pobres, mais populares, mais humildes da sociedade baiana. Quais eram as propostas? O que eles pretendiam caso a rebelião desse certo? Decretar o fim da escravidão, proclamar a república, diminuir o preço dos produtos, ter autonomia de comércio com outras nações. E aí a gente tem, as principais características e as fases da revolta. Ela foi uma revolta popular, com uma ampla participação das classes populares, reuniões e panfletos para toda a sociedade de Salvador, acabaram ocorrendo. E isso fez com que não houvesse anonimato, ou seja, ela foi descoberta pelas autoridades. Houve processos de investigação, foram abertos pelas autoridades, eles foram identificados, muitos revoltosos foram presos e alguns foram condenados à morte. A Conjuração Baiana, então, tem 4 mártires, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus. Foram presos, condenados e enforcados, ok? Então, novamente a gente pode comentar aqui que a Conjuração Baiana ela não passou da fase do planejamento, ela também não chegou a ocorrer, mas que também mostra o seu ideal de iniciativa. É um primeiro momento de questionamento do sistema colonial, ou seja, era hora do Brasil já começar a pensar em deixar de ser colônia. Vamos tratar aqui agora de um pequeno poeminha, mostrando o significado da Conjuração Baiana. Mas a elite de Salvador, com medo do povo unido, ordenou com muito rigor que fossem todos severamente punidos. Centenas foram detidos, muitos acabaram torturados. Ninguém, no entanto, foi traído, mesmo sendo ameaçados. Muitos foram degredados, outros sofreram pior destino. 4 foram os enforcados: João de Deus, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga e Manuel Faustino. Esses homens do passado, pessoas comuns como a gente, com seu sangue deixaram provado que a razão faz o valente. A história não pode parar de seguir o seu caminho. Quem tem coragem para lutar, nunca luta sozinho.
Ok, pessoal? Com esses versinhos, eu já espero ter colocado aí, né, na cabecinha de vocês, que nós já vamos começar a falar sobre independência, rompimento com a metrópole portuguesa, fim do sistema colonial, ok? E tanto a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, elas têm, né, um papel na história. Foi um primeiro momento, né, uma iniciativa, tá, de pensamento sobre liberdade, autonomia, ok? Fim dessa dominação ao qual o Brasil estava imposto através do sistema colonial. Dúvidas, por favor, mandem, enviem para mim, tá? E a gente vai interagindo, ok? Muito obrigado e até uma próxima aula.